Querido, eu quero, enquanto a gente se ajusta aqui, eu quero estar lendo para você do capítulo de número 1, do versículos do 1 ao 6, só para você entrar, para você entender exatamente aquilo que diz a palavra do Senhor, para você entrar dentro do contexto. Está escrito assim. Está escrito assim: e no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, dizendo, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, o Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais como vossos pais, os quais clamaram primeiro os profetas. Clamaram os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora os vossos caminhos, os vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Versículo 5 diz assim, vossos pais onde estão? E os profetas viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos que eu ordenei, voltaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez menção de nos tratar, fez questão de tratar conosco, segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Querido, cortou o teclado. Querido, deixa eu dizer algo para você. Eu fiz questão de estar juntamente com a minha esposa. Nós temos um trabalho toda quarta-feira, um trabalho de célula, quarta-feira. E a gente trata junto com as pessoas que estão naquele lugar. É literalmente na oficina mecânica, oficina de funilaria e pintura, perdão. E nós vamos lá, recebemos as pessoas. E nós conversamos com as pessoas dia a dia. Trazemos a palavra de Deus para a realidade daquilo que acontece exatamente no dia de hoje. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, parece que é coisa assim de um outro mundo. E não deixa de ser. A palavra de Deus não é só escrito, mas o próprio Jesus disse, é espírito e vida. Então, literalmente, é de um outro mundo para o qual nós pretendemos ir. Mas são tantos os contrastes que muitas vezes nós encontramos, trazendo assim para a nossa própria realidade. Então, o livro do profeta Zacarias, só para você ter ideia, ele queria dar um dos livros entre os profetas menores. Quem estuda a Bíblia sabe, existe diferença entre profetas menores e profetas maiores. Os menores escreveram menos textos, os maiores textos mais longos, como Isaías, Jeremias e alguns outros aí. Então, querido, mas dentre os profetas menores, o livro de Zacarias é um dos livros assim, mais extensos do Antigo Testamento. E Zacarias ele utilizou algumas expressões, ele utilizou ali algumas palavras, consolando o povo, palavras consoladoras para o povo, para revelar, para mostrar o futuro glorioso que o Senhor tinha preparado para o seu povo. Como nós constantemente falamos aqui sobre o futuro, por exemplo, que nós temos e que está preparado para nós, se permanecermos diante do Senhor. É como aquela coisa pré-datada, é questão de tempo, na data, isso realmente vai acontecer. Então, querido, acontecia exatamente isso, e veio essa palavra direcionada para esse povo, para encorajar o povo, porque muitas pessoas, querido, elas vão vivendo a vida, e eu sempre digo que elas chegam com a bagagem do mundo lá fora, elas chegam para o Evangelho, e elas se esquecem um pouco, querido, que igreja, cristianismo é um outro mundo, outra realidade, é um choque entre o sistema daquilo que tem lá fora, daquilo que nós vivemos, daquilo que mostra a palavra de Deus para as nossas vidas. Ou seja, há uma diferença entre o Evangelho e o sistema que o mundo, a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Ou seja, cega o entendimento, elas não conseguem entender exatamente o que elas vivem como que no mundo de ilusão, sabe? O importante é o hoje, o importante é o ser feliz, né? Ou seja, há uma mudança radical na nossa vida quando entregamos a nossa vida para Jesus. Há uma mudança radical na nossa vida?
para chegar no céu, irmãos, a gente tem que ter essa decisão no coração. Jamais a gente ficar sempre no que a gente estava. Não, tem que ser novo na nossa vida. A gente tem que buscar partir para o novo e ser, a cada dia, buscar restauração no Senhor. Porque nós, por nós mesmos, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando nós buscamos, né, chegamos nesse propósito de buscar a presença do Senhor, com certeza nós vamos alcançar o nosso objetivo aqui nessa terra. Porque tudo aqui é passageiro, tudo vai passar. Tudo que está aqui vai passar. O que não vai passar é uma vida, né, trilhada na presença do Senhor. O que vai fazer a gente chegar no nosso objetivo é perseverança, é perseverar com garra. A gente tem que abraçar esse desejo no nosso coração, né? Todas as forças. Mas nós percebemos, irmãos, dentro de tudo isso, que a gente percebe que no caminhar, porque a questão não é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Porque até então, quando entregamos a vida para Jesus, estamos toda a força, todo vapor. A questão é quando os anos vão se passando. E aí muitas vezes a pessoa deixa realmente de enxergar aquilo que ela enxergou no primeiro amor, na entrega. Então ela vai como que perdendo a coragem. Perdendo a coragem de tolerar, perdendo a coragem de amar, perdendo a coragem de ir nas vigílias, perdendo a coragem de ir no culto de oração, perdendo a coragem da tolerância na família, dentro da nossa casa, perdendo a coragem muitas vezes de educar os filhos na presença de Deus, porque as pessoas aí fora não fazem. Então as pessoas, a gente percebe que elas acabam perdendo a coragem e constantemente nós encorajamos através da palavra de Deus. É isso? Na verdade, com o passar dos anos, né? Tudo, se a gente não buscar a presença do Senhor mesmo, tudo a gente vai achando natural. E depois eu faço, né? E isso daí vai acontecendo que, assim, o desejo de servir ao Senhor vai ficando no meio do caminho, né? E quando a pessoa vê, ela já está afastada da presença do Senhor. Então nós temos que renunciar, né? Os nossos desejos, muitas vezes, né? De procurar, assim, as coisas, a servir o mundo, né? Porque o mundo ele está cheio de coisas aparentemente até legal, mas só que o final dele é triste se a pessoa continuar, né? Então nós temos que nos alicerçar na presença de Deus de verdade. O verdadeiro cristão, desculpa, irmãos, ele deixa, né? Muitas vezes o verdadeiro cristão deixa a pessoa, né, muitas vezes com essa sede no coração, porque quando buscamos realmente, né, a nossa vontade, com certeza, né, sempre de perseverar, sempre de buscar. Eu sei que muitas pessoas vão estar à nossa volta, muitas vezes tentando, né, fazer-nos parar, desistir, deixa de lado tudo isso. Só que, na verdade, nós temos que avançar e prosseguir, né? Sempre avançar, sempre buscando. Porque o Senhor na verdade, servir o Senhor é um desafio, né? É um desafio constante. E o Senhor nos chama para coisas grandes, irmãos, coisas grandes. Às vezes, irmãos, as pessoas têm dificuldade de entender realmente o que Deus tem para a vida da pessoa. Você pode ter o melhor emprego dessa terra, você pode ser o empresário mais bem sucedido dessa terra, você pode morar no edifício mais alto em Dubai, que de vista para o mar, você pode morar no apartamento mais luxuoso que existe na face da terra, querido, não é nem comparado a meio minuto na glória, no céu. E aqui, querido, o profeta, ele está fazendo exatamente isso. Ele está encorajando os trabalhadores que estavam construindo o templo em Jerusalém. Algo muito grandioso, muito glorioso. E eles confirmavam constantemente, o profeta constantemente confirmava a verdade de Deus, para que eles viessem aguardar as promessas para o seu povo. Ou seja, então, por exemplo, hoje foi construído sim um templo, alguns ajustes ainda restam, sim, com certeza, mas algumas coisas ainda nós entendemos que precisa ser construída. Construir a nossa família. Para construir, por exemplo, esse templo, precisou de bases, afundar, material, concreto, ferragem. E quando, por exemplo, nós jogamos muitos concretos com ferragem, muito concreto com muitas ferragens no chão, sabe o que aquilo parecia? Nada. Porque estava tudo enterrado, mas era uma base. Você sabe, querido, que muitas vezes a pessoa faz e parece que é nada, mas ela não entende que ela está construindo uma base para ela. Uma base, quando você ora e intercede pela sua família, isso é uma base. Você está mostrando uma direção. Mas parece que a pessoa não está ouvindo, parece que não está acontecendo nada. Vai criando a base, vai formando, vai construindo um templo. Vai, querido, construindo
algo sólido na tua casa, na tua família, diferente dos princípios que existem no mundo lá fora. E às vezes, para construir esse princípio, às vezes a escola, por exemplo, para os nossos filhos ensina uma coisa, chega em casa a gente tem que ensinar outra totalmente diferente. Sabe, querido? Alguns princípios todos deturpados lá fora, falando a respeito de, principalmente, né, quando se fala sobre gênero, né, aquela coisa toda, quando se fala em, sabe, aquela... Quantas vezes meu filho, querido, ele dizia assim para mim, falei, pai, vem me buscar na escola. Eu falei, mas não acabou a aula ainda. Ele falou, pai, eu não aguento mais ficar aqui. Vem me buscar na escola, pai. É muita coisa, pai, é muita. Eu via lá. Por quê, querido? Então, ou seja, a gente quase que tem que alfabetizar e que não tem certificado. Mas a gente quase tem que alfabetizar e deixar os princípios dele dentro da nossa própria casa. Não é isso? E olha que alguns filhos nossos, né, acho que foi na Paula, nós alfabetizamos, foi em casa. Porque na escola estava difícil aprender alguma coisa. Né? Ou seja, então, construção. E quando nós estamos construindo, pastor, as pessoas, às vezes, elas não percebem. Porque não é quando ele estava construindo, sabe o que as pessoas estavam fazendo? Vivendo a vida, simplesmente. Então, quem construiu, teve um lugar para se abrigar e para se salvar. E Deus foi justo, ele é sempre justo, mas Deus usou com justiça para Noé. Mas as pessoas, elas não entenderam isso. Foram entender num tempo tarde. Então, quem constrói, tem alguma coisa. Amém, querido? Então, querido, e ele estava encorajando por quê, querido? Porque na volta do Messias, na volta do Senhor Jesus, sabe, querido? As coisas, elas vão mudar. Aquilo que hoje, por exemplo, é sacrifício, e aquilo que é penoso hoje para nós mesmos, vai se transformar em alegria. Vai se transformar em banquete. Não é isso? Então, mas tudo basta a gente crer e acreditar na palavra de Deus. Todo ser humano, ele tem a palavra de Deus como uma fonte de vida, né? Porque aquele que está alicerçado na palavra, com certeza vai alcançar o objetivo, né? Que é fazer aquilo que é correto, né? Está escrito no Salmo 1, bem-aventurado aquele que anda no caminho. Então, para isso, nós temos que andar no caminho, não sair do caminho. Muitas vezes a gente fica dando voltinha para lá e para cá, né? Ah, deixa eu experimentar ali para ver como que é. Deixa eu ir para lá. Como diz sempre, a grama do vizinho é melhor do que a da gente. E nós temos que saber, temos que ter isso no coração. Jesus, ele é melhor do que tudo. Ele que pagou o preço por cada um de nós. O sangue dele foi derramado por cada pessoa que ainda nem nasceu e aqueles que aceitaram a ele como Salvador. É para esses que ele veio, né? A verdade, ele veio para todos, mas muitos vão dar as costas para ele. Que nós possamos, né, sempre ter isso como convicção no nosso coração, como objetivo, né? Chegar neste lugar, né? Lugar de glória, né? Lugar onde Deus preparou uma casa para cada um de nós, né? E é isso, o nosso foco aqui nessa terra. Só que tem um detalhe. A partir do momento que nós damos as costas para Jesus, nós entramos dentro da parábola do filho pródigo. Porque todo filho, quando ele está longe do pai, querido, ele se esquece que os recursos, espiritualmente falando, eles vão embora. Então o filho, espiritualmente falando, ele depende do pai para ter o recurso. E o filho pródigo não é simplesmente algo físico, humano, mas espiritual. Aquilo que aconteceu também, principalmente, dá para levar por esse lado, porque deu um tempo, o recurso foi acabando. Então, dá um tempo, por exemplo, as bênçãos vão se secando. E quanto mais, por exemplo, a gente está longe do Pai, seja nos nossos pensamentos, seja nas nossas intenções, seja naquilo que nós levamos para a nossa casa, o que estamos levando para dentro da nossa casa, para as pessoas que estão na nossa casa. Então, querido, então, pastora, quando nós estamos perto do Pai, nós temos a recompensa e a herança dele. Então, quando estamos longe do Pai, aquilo vai secando. É como que, por exemplo, um galho, por exemplo, que é tirado de uma árvore, o que acontece com ele? Ele morre. Ele morre. Ele morre? Ele seca? Ele seca. Exatamente. Então, querido, a distância exatamente nossa diante do Pai é exatamente isso. Quando nós deixamos, por exemplo, eu não vou perguntar, por exemplo, aqui, mas, por exemplo, quantas pessoas hoje leram a palavra de Deus? Ou quantas pessoas hoje, por exemplo, ouviram um louvor de adoração a Deus? Ou quantas pessoas, por exemplo, acordaram de manhã, viram o sol brilhando? Não é para adorar o sol, tá? Mas viram o sol brilhando e disseram assim, glória a Deus,
O sol está neste lugar porque Deus está sustentando aquela estrela, como que dizem, de 5 grandezas, de grandeza toda. E enquanto Deus não mudar a palavra dele, dizendo que o sol vai brilhar, enquanto Deus não mudar a palavra dele, porque lá em Apocalipse diz que isso vai passar, mas enquanto a palavra não for mudada, ele vai continuar brilhando. Ele é sustentado pela palavra. Amém, querido? Então nós somos sustentados pelo quê? Quando estamos na presença do Senhor? Pela palavra. É isso? Então nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, obedecendo, servindo, fazendo o que um adorador tem que fazer, né? Cantar, adorar, nos prostrar diante da presença do Senhor, todos os dias de manhã, agradecer, né? Pelos seus feitos em nossas vidas, pelo privilégio. Hoje mesmo eu estava conversando a respeito de envelhecer. Quantas pessoas, né, muitas vezes tá envelhecendo e com o passar dos anos tudo vai desgastando, né? Mas que nós possamos, né, ser constante na presença do Senhor. É privilégio, irmão, para muitos, né? Envelhecer, buscando a presença do Senhor, né? Saber que a nossa vida aqui é passageira, mas é passar daqui para o melhor. A gente tem que crer, esperar, confiar nisso, né? Senão, nada vale a pena a gente estar aqui na casa do Senhor sem acreditar no que a gente está fazendo. O primeiro a crer tem que ser nós, o primeiro a buscar tem que ser a gente, né? Sempre focado, não desviar nossos passos diante da presença do Senhor. Eu sei que eu nasci com o objetivo de buscar ao Senhor enquanto eu existir, enquanto existir fôlego de vida em mim, eu quero sempre estar buscando a presença do Senhor. E quando a gente abre os nossos olhos de manhã, sabemos que é um presente do Senhor, um dia, né, que Ele nos permitiu. E é isso, é para aqueles que querem, né, ter esse compromisso com Deus. E o interessante, o que me chamou muita atenção aqui, querido, que o profeta, ele encorajava as pessoas. Ele tinha essa poder de persuasão, de encorajar através do Espírito Santo. E nós, por exemplo, nós encorajamos as pessoas que estão do nosso lado ou nós desencorajamos? Nós somos, por exemplo, como os israelitas, por exemplo, que disseram: tem um homem bem grandalhão lá que desce no vale e afronta nós e faz os 40 dias que nós estamos comendo dele e ele vem a cada dia nos afrontar e vai nos tomar como escravos. E nós somos esses que realmente somos desencorajados, né? Pelos mensageiros. Quem que desencorajava? Os mensageiros. Os mensageiros desencorajavam uma nação toda. Ou seja, então o que o mensageiro ele tem o poder para fazer, querido? Para encorajar ou desencorajar a nação. Então, dependendo de como a mensagem, de como a palavra é levada, a pessoa pode ter coragem ou pode perder a coragem. Quando, por exemplo, lá na antiguidade se dizia, por exemplo, Deus, o Jacó, por exemplo, quando ele dizia Deus de Abraão, de Isaac, né, Deus dos meus pais, ele recebeu coragem. Porque ele sabia que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, tinha dado coragem para eles. Será que os nossos filhos podem dizer exatamente isso? Deus dos meus pais. Deus que deu coragem para os meus pais vencer. Ou será que nós podemos dizer, né, que nossos filhos poderiam dizer se eles fossem orar nesse sentido? Deus do meu pai, Deus da minha mãe, Deus dos meus avós, dá coragem para mim também, como o Senhor deu para os meus pais no passado. Será que nós poderíamos realmente receber essa palavra, né, ouvir essa oração do nosso filho? Ou será que o nosso filho tem em mente que cada vez que o problema vem, a gente já desiste? Né? Ou seja, na verdade, quando a gente desiste dos problemas, das dificuldades, ali diante das adversidades, da até própria fé cristã, querido, a gente não se livra do problema. O problema está esperando a gente lá na frente. O problema, ele só desaparece quando a gente resolve ele. É como o perdão. O perdão, por exemplo, se eu não te perdoo, a Bíblia diz que se eu, por exemplo, está amarrado em nome de Jesus, mas a Bíblia diz, por exemplo, se eu não perdoo ela, nem minhas orações Deus ouve. Está lá a carta de Pedro. Então, querido, se eu não perdoo ela, eu faço de conta que não me lembro mais. Lá na frente, quando o dia que eu me encontrar com o Senhor, quando for tarde demais, Deus vai me lembrar disso. Você não perdoa. Você não perdoa. Você não amou. Você não se entregou. Você não deu sua vida pela sua esposa. Você não deu sua vida pela sua família.
Então, o problema, querido, adversidades, obstáculos servem para ser vencidos. Só que uma coisa eu sempre digo, nós precisamos conhecer a Deus, saber quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Mas nós precisamos confiar em nós também. Porque às vezes a pessoa diz, eu confio em Deus, mas ela não confia nela só, nela própria, ela não confia. Tudo para ela parece ser grande, tudo para ela parece ser um obstáculo gigante, como os israelitas. Mas quando apareceu um mensageiro diferenciado com a visão de Deus, ele disse, não, esse não. Esse pode ser vencido. Por quê, querido? Porque ele tinha a visão de Deus. Ele disse, eu posso vencer ele no nome do Deus que criou os céus e a terra. E é exatamente nesse nome que Davi foi de encontro a Golias. Não foi por ele, mas foi em nome de Deus. Então nós vencemos as batalhas da nossa vida, seja qual área for. É no nome de Deus, é no nome de Jesus Cristo, porque só Ele pode nos dar vitória. Quem não passa desafios, né, irmãos? E muitas vezes não temos em quem, né, muitas vezes nem com quem contar. Mas nós sabemos que nós se prostrarmos diante de Deus e falar de todo o coração, assim como Ana, né, orou querendo um filho, Deus ouve a oração e responde. Ele não mudou, Ele não é diferente. Ele continua sendo o mesmo. Muitas vezes a nossa fé, muitas vezes faz com que a gente, né, busque menos, adore menos, faça menos, obedeça menos. Mas se a gente confiar, buscar, acreditar e crer nesse Deus que a gente serve, que responde oração, com certeza nós vamos alcançar o objetivo, né, daquilo que nós queremos. Porque muitas vezes o cristão ele é assim. Qualquer situação, muitas vezes, ao invés de empurrar ele para frente, né? Muitas vezes vem o desânimo, bate o desânimo. Falar, mas isso para mim é impossível, isso para mim é difícil. Para mim, irmãos, era impossível ter uma família. E hoje eu tenho. Tenho porque muitas lágrimas foram derramadas e através da oração, Deus ele fez esse milagre. Então, esse é o nosso motivo de adorar a Deus. Também, se Ele não tivesse dado, com certeza a gente estaria aqui adorando a Ele da mesma forma. Mas só que a gente sabe, né, no Deus que a gente serve. O Deus que pode, né, fazer muitas coisas. Aquele que toda a água do mar cabe na concha das suas mãos. Esse Deus que a gente serve. Isso para Ele não é nada, aquilo que a gente almeja. Que nem o desejo do pastor aqui. No caso, é fazer um albergue. Para nós é impossível, mas para Deus não. Então, a nossa meta, nosso sonho vai continuar. Deus sempre coloca alguém no nosso caminho, Deus sempre abre a nossa mente, dá uma direção, muda a nossa história. Deus, ele é Deus de propósito, senão ele não ia permitir que a gente ia sonhar com coisas grandes, né? A gente sempre ia ficar ali, né? Sempre naquela coisinha minúscula. Ah, isso daqui eu consigo. Ah, isso daqui eu consigo. Não, Deus chamou a gente para fazer coisa grande. Coisa grande. A gente tem que olhar grande, né? Sonhar grande, pensar grande, para a gente chegar no objetivo. Quando começou aqui no caso, começou ali na garagem, uma coisinha pequenininha. Hoje está desse tamanho, porque a gente não desistiu. Não podemos desistir dos nossos sonhos. Ah, impossível. Impossível? Mas para Deus não. Então, continuar crendo, né? Esse Deus, ele restaura aquilo que é necessário para cada um de nós. Amém, querido? Outra coisa, quando nós buscamos uma coisa, irmãos, nós precisamos ir de frente, mostrar, fazer a nossa parte. Por exemplo, de que me adianta, por exemplo, ter um espaço, ter um terreno, ter um albergue? Quem é que pode ser responsável por isso? Sabia que, por exemplo, precisa ter pelo menos um psicólogo, alguém que é formado na área para poder atuar, para ter essa liberação, ou ter alguém que acompanhe, sabia disso? Ou seja, caminhar em direção aos nossos sonhos. Precisa ser o quê? Estamos no 4º semestre de teologia. Eu quero fazer pós em psicologia. Você sabe para quê, querido? Para a gente ir atrás dos nossos sonhos. E no que depender de mim, isso vai acontecer. Se Deus vai dizer sim ou não, para mim Ele sempre vai ser Deus, sempre vai ser o Senhor. Mas que eu vou correr atrás daquilo que Ele plantou no meu coração, você pode ter certeza que eu vou, em nome de Jesus. Preocupados com o sim? Preocupado com o não? Não. Nós e Deus. O que Deus pensa a respeito de nós. E eu sei que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, para dar o fim que desejais, porque assim diz a palavra. Amém, querido? Ou seja, nós, na qualidade de pais, nós fomos então escolhidos para uma tarefa.
né? De levar a palavra de Deus, de produzir um caráter, uma formação ali nos nossos próprios filhos. Irmão, você tem ideia do que é isso, irmãos? Nós fomos chamados para dar uma forma nos nossos filhos. Irmão, isso é um negócio muito sério. Então, a forma que nós dermos nos nossos filhos, assim possivelmente eles serão. Meu Deus, isso é muito forte, irmãos. Nós vamos formá-los para que eles sejam realmente aquilo que eles vão ser. A nossa influência é muito grande. Então, por isso que nós sempre comentamos a importância de levar realmente Deus para dentro da nossa casa. E não foi à toa que nós, por exemplo, escolhemos morar na igreja. Não foi à toa. Foi um sonho que Deus plantou dentro do nosso coração. Para que exatamente tudo que acontecesse na igreja, de uma forma direta ou indireta, os nossos filhos viessem a participar. E todos os dias eles tivessem que passar por dentro da igreja. Sabe? Onde nós oramos e abençoamos este lugar. Ou seja, projeto de formar nossos filhos, um homem e uma mulher de Deus. Independente de profissionalmente, que eles vão ser lá fora e nós vamos abençoar para que eles sejam coisas assim, eles estejam em campo onde eles possam influenciar também nisso. Mas independente disso, ele precisa ser homem de Deus e mulher de Deus. No mais, é detalhe da nossa vida. Porque isso, o que eles vão ser profissionalmente aqui, eles não vão carregar. Mas aquilo que nós plantamos dentro dele, eles vão carregar, eles vão levar. Eles vão dizer, olha, meu pai, ele fazia assim. Meu pai me abraçava. Não precisa levantar a mão não, só pergunta se abraça seu filho. Ele pode dizer assim, meu pai me beijava. Você beija seus filhos? Você abençoa seus filhos? Você tem liberdade com os seus filhos? Você tem essa liberdade? Não? Ou é aquela coisa distante? Sabe, querido? Quando os nossos filhos, eles se sentem amados, eles passam a amar também. Vai refletir neles, querido. Eles são esponja, vai refletir neles. Isso é automático. Eles estão programados para isso, querido. E aí, porque a gente não entende, muitas pessoas, como elas chegam diante de nós. Muitas vezes chegam com traumas, eu estava até conversando, né, com um amado nosso obreiro essa semana, porque a gente trabalha com causas e situações, a gente não julga pessoas, a gente julga causas, situações, tá? Eu comentando assim com o obreiro nosso aqui, eu falei assim, às vezes, eu comentando assim sobre o princípio, né, de obra, obreiro, eu falei assim, às vezes, pastor, a pessoa ela chega assim com um problema diante de nós, irmãos, para você ter ideia, se você deseja o ministério, se você tem algo aí no teu coração, as pessoas elas chegam assim, elas chegam com um problema e pá, jogam em cima da gente. Pastor, mas ela me falou desse jeito, essa pessoa. Tranquilo, irmãos, tranquilo. A pessoa às vezes não está preparada para trazer um problema para nós, mas nós precisamos estar preparados para enfrentar e para resolver problemas. Nós precisamos estar. Nunca responder na mesma altura. É como o motorista e o pedestre, irmãos. O motorista, ele passa por uma escola de treinamento. O pedestre não, irmãos. Ele vai passando na rua, às vezes ele nem olha de lado. Responsabilidade de quem? Do motorista. Ele foi treinado para isso. Ele foi treinado para isso. Respeitar a faixa viva, ele foi treinado para isso. Ele sabe que é o dever dele, algumas coisas ali, os cuidados que ele precisa ter com o pedestre. Ou seja, então, mas muitas vezes as pessoas elas chegam, e quando elas chegam e jogam simplesmente os problemas na nossa cabeça de uma forma que, se você não tiver o pé no chão, você sabe por que elas fazem isso, irmãos? Não é porque elas querem nos ver mal. Eu disse que é como que um grito de desespero. E elas não sabem, elas têm dificuldade de tanto de lançar os problemas, como que elas pegam e jogam e elas não esperam que a gente receba mal. E nem deve ser recebido mal. Mas elas esperam que a gente possa fazer uma coisa por elas. É o grito de socorro. Agora, se a gente não estiver preparado para isso, irmãos, se a gente não estiver preparado para resolver um problema dentro da nossa casa, nós somos os administradores lá. Nós somos as pessoas responsáveis por isso. Agora imagine as pessoas que são responsáveis por isso ter estrutura aí, o que eu faço? Ué, nós deveríamos saber o que fazer, né? Porque a Bíblia nos mostra, nos dá a direção. Não é isso, pastor? Amém? É que nem o pastor estava comentando aqui a respeito de abraçar os filhos. Eu, no meu caso, eu não tive isso na minha casa da minha mãe com meu pai, porque meus pais, eles deram para nós o que eles receberam, no caso, né? Eram sitiantes, pessoas bem assim, sabe? É bem, não sei nem como dizer essa palavra, assim, não tinha esse aconchego, assim, com os filhos, sabe? Não tinha. Então, mas só, não é porque eu não recebi que eu não posso dar para os meus filhos, eu posso dar.
Se naquela fase eu não tive, hoje eu posso fazer. Eu posso mudar a minha história, posso escrever uma nova história a partir de mim. Então, a partir de nós podemos falar para os nossos filhos, né? De Deus, falar do amor dele, da bondade, falar para eles, continuem no caminho, né? Porque a gente quer o melhor para aqueles que estão à nossa volta e para aqueles também que estão, muitas vezes, sem direção, né? Com certeza, a direção, o alvo aqui, né? É Cristo, é o Senhor. É isso. E o profeta, querido Zacarias, ele nos ensina a não trazer maus exemplos do mundo para o cristianismo, para a nossa vida cristã. Mas deixar as coisas, aquilo que Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam. Ou seja, os maus exemplos, as coisas do passado nos ensina a deixar de lado, a deixar para trás. Então ele nos ensina a trazer coisas boas. Ele nos ensina, querido, a usar a palavra de Deus como referência para nos ensinar o que é melhor para os nossos filhos. Porque, por exemplo, e está aí um exemplo muito bom. Por exemplo, como que alguém, por exemplo, que não recebeu um abraço, como alguém, por exemplo, que não, pai e mãe nunca beijou, nunca disse Deus abençoe, aquele carinho todo, como que, por exemplo, alguém dessa forma pode dar, sendo que nós sabemos que alguém só pode dar aquilo que recebeu? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não recebi. Porém, a palavra de Deus nos mostra um novo caminho. A palavra de Deus nos mostra uma nova direção. Nós não tínhamos até nós olharmos para a cruz de Cristo. Porque cada vez que nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos um braço aberto, braços abertos para nos abraçar. Nós vemos um colo para nós sentarmos. Nós sentimos e percebemos o aconchego do Pai. Ou seja, não tínhamos lá fora, mas nós todos, queridos, fomos agraciados por Deus. Nós todos fomos agraciados pelo Senhor. Ele nos envolveu com a tua presença, querido, nos encheu da tua graça, da tua glória. Sabe, querido? Não tínhamos, mas Deus nos ensinou exatamente como é que as coisas são. Então, querido, independente se aquilo que está à nossa volta diz totalmente o contrário, nós temos uma referência. O que nos diz a palavra do Senhor? O povo tinha uma referência ruim lá fora, mas eles estavam passaram a buscar aquilo que o profeta realmente disse a eles. Sabe, querido, Noé tinha influências erradas, o povo era mau, mas ele até então ouviu aquilo que Deus falou para Noé, sabe? Noé ouviu, Noé acatou, não, disse, eu vou construir a arca. Deus falou assim. E os filhos de Noé, querido, ficaram do lado de fora, sim ou não? Sim ou não? Sem, Cã e Jafé entraram na arca. Ou seja, significa, nos faz entender, entra na interpretação da hermenêutica, a gente consegue entender que Noé implantava princípios de Deus dentro da casa dele. Porque tanto na esposa dele não teve rejeição, não teve aquela resistência, como também diante dos filhos. Senhor, vamos lá, Senhor, Deus falou comigo. Pai, mas falou contigo, não falou comigo? Não, Senhor, vamos lá. Você não vê isso, mas você vê obediência. Ou seja, eles entenderam que o pai era um homem de Deus. Ou seja, os nossos filhos esperam que nós sejamos pessoas de Deus, para que eles possam olhar para nós e enxergar alguma coisa. Porque os nossos filhos também, eles buscam referência. Quando não encontram em nós, eles procuram naquilo que tem de mais próximo. Aí só Deus sabe o que eles vão encontrar. O mundo aí fora, você sabe o que tem. Mas nós podemos ser um farol, nós podemos ser um referencial dentro da nossa casa. É isso, nós podemos... Quantas vezes, por exemplo, os nossos filhos acordam de madrugada, por exemplo, para tomar água, para ir ao banheiro, por exemplo, e nos encontram orando, falando com Deus, ou lendo a Bíblia, ouvindo um louvor na noite, na madrugada. Quantas vezes isso acontece? Isso aí vai ficando gravado no subconsciente. Às vezes nem fala, mas fica gravado. Meu pai, minha mãe, tem uma referência. Quando ele passar por adversidade, por dificuldade, ele já vai saber. O meu pai fazia isso. A minha mãe fazia isso. Então eu vou buscar o mesmo Deus que ajudou a eles. Ou seja, um legado, irmãos, eu vou encerrar com essa palavra. Um legado, irmãos, a gente não dá para alguém assim, dizendo assim, toma meu legado para você, eu fui isso, eu fui aquilo. O legado não, irmãos. O legado da pessoa, ela recebe a partir do momento que ela olha para as nossas vidas. Elas vão entender, elas vão receber ou não o legado. A herança que a gente passa no mundo espiritual para a pessoa, ela vai receber quando ela nos vê fazendo aquilo que para ela é bom. Ela vai acatar para ela, né? Agora, qual o legado, qual a herança que nós vamos deixar plantada no coração dos nossos filhos? Que semente
o semeador, Senhor, a semear. Nós somos semeadores. Que semente estamos lançando no coração dos nossos filhos, dos nossos parentes, das pessoas que estão do nosso lado? Sabe, querido? Que semente estamos lançando? Ou seja, nós, queridos, temos poder, uma influência muito grande na nossa família. Ou seja, então, nós podemos mudar, irmãos. Você acha que nós podemos mudar, pastor, alguma coisa? Com certeza, se é para o bem da família, se a gente vê que, né, que a gente não está agindo de maneira correta, como os princípios da palavra de Deus, a gente pode mudar sim, a gente pode, né, dar esse, vamos dizer que esse empurrão para que todos, né, alcancem o objetivo, né. Como a vida do cristão é essa, irmãos, é um objetivo, é como se fosse uma corrida, né, mas todos têm que correr para vencer, né, não parar no meio do caminho, não ficar, né, muitas vezes surpreendidos com algumas situações. É que nem eu mesma, eu ouvi alguma coisa essa semana, que eu até comentei com o pastor, falei, eu vou chegar lá, eu vou falar isso, vou falar aquilo para a pessoa, e vou falar, só que daí, sabe, Deus, ele é tão bom que Ele sempre vai colocar outra palavra no nosso coração. Muitas vezes a gente está cheio daquela coisa, sabe? E Deus vem e fala, não, você não vai falar nada, você vai ficar quieta. O seu lugar, sabe, é ouvir, fique calada. E, sabe, muitas vezes a gente chega e já quer. E se a gente é cristão de verdade, a gente colocou na mão do Senhor, deixa lá. O Senhor, Ele fala no silêncio também. Então, seja obediente, né? Com certeza, através da nossa obediência, o Senhor Ele pode transformar o nosso lar, nossa casa, nossa família. E a partir daí as pessoas possam ver em nós, né, que nós somos diferentes. Não adianta falar que a gente é isso e aquilo e a gente faz igual a todo mundo. Nós temos que ser diferente, né? Buscar sempre esse objetivo aqui. Amém, querido? Então nós podemos mudar. Se coloca de pé nessa hora. Nós já vamos estar dando encerramento. Nós podemos mudar, irmãos. Nós podemos transformar. Deus deu esse poder, essa autoridade para cada um de nós. Nós não precisamos seguir e carregar os maus exemplos do mundo lá fora. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 2, versículo 2, que nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Transformar as pessoas que estão do nosso lado, porque o nosso entendimento foi mudado, foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Sabe, querido? O Senhor, Ele nos ensina, mas nós precisamos estar ali sempre dispostos realmente a aprender. Aprender para nós e aprender a ensinar os nossos filhos. Eu queria, querido, nessa hora estar orando pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus, se você assim permitir, em nome de Jesus. Você que está próximo aí de alguém que é parente teu, eu queria que você chegasse carinhosamente, respeitosamente, você pudesse abraçar essa pessoa, em nome de Jesus. E nós vamos estar orando, querido, em família, em família. E nós vamos estar abençoando as famílias. Não importa o que aconteceu até ontem, até antes do culto, importa o que aconteceu a partir do momento que entramos por essas portas. E é isso que nós vamos deixar fazer diferença nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Mas não ore por você. Eu gostaria que você orasse e que você abençoasse, você apresentasse a tua família diante do Senhor. Porque nós sabemos que todo o ambiente pode ser mudado a partir das nossas vidas. Então nós somos influenciadores. Temos esse poder de transformação. E nós vamos apresentar tudo isso diante do Senhor. Falávamos mal, hoje nós vamos abençoar. Nós praguejávamos, hoje nós vamos falar bem. Nós vamos dar um bom testemunho da pessoa em nome de Jesus. Fecha seus olhos e apresente diante do Senhor a tua família. Apresente, abençoe diante do Senhor essa pessoa que está do teu lado. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo. Em nome de Jesus Cristo, Deus, mais uma vez, nós queremos, Deus, apresentar a Ti, Senhor, na qualidade, Deus, de intercessor. Apresentar, Senhor, diante de Ti, Senhor, a minha família, Pai, em especial, Senhor. A vida, Senhor, da pastora Vera, a vida, Senhor, do Paulo Vitor, da Ana Paula, a minha vida. Colocar nossas vidas diante do Senhor. Colocar as nossas vidas diante do Teu altar, diante do Teu trono, Senhor. Porque é exatamente nesse lugar que nós estamos. Pai Santo, eu quero, Senhor, pedir a Tua bênção, Deus, sobre a minha família. Essa família abençoada, maravilhosa que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus eu te peço, Deus, a cada dia, nos dá, Senhor, a habilidade, Senhor, para nós administrarmos da melhor forma, Senhor, os problemas, as adversidades que só vêm, Senhor, para nos fortalecer.
E nós precisamos entender que as adversidades, que as lutas só vêm para nos fortalecer, mas elas precisam ser vencidas em nome de Jesus. A nossa boa conduta vai vencer todas as lutas, todas as aflições. A nossa insistência vai nos fazer permanecer de pé, vai fazer com que nós permaneçamos com o nosso laço, com o nosso elo, com a nossa aliança de pé, em nome de Jesus, e a nossa fé em Ti. Pai, também apresento, Deus, nessa noite, diante do Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, esse povo que chama, que clama pelo Teu nome, que veio neste lugar para Te adorar e para Te louvar. Eu apresento, Pai, diante de Ti nessa hora, em nome de Jesus. Esteja, Deus, entrando, Deus, em cada lar. Esteja, Deus, entrando, Pai, em cada coração. Esteja, Pai, entrando em nome de Jesus, Deus, em cada família, Pai, em cada canto da casa. Pai Santo, se acontecia, Pai, se falava, Deus, palavras tortas, palavras, Deus, desagradáveis aos seus ouvidos, Deus, o Teu Espírito Santo, Deus, na liberdade que os Teus filhos deram hoje, o Teu Espírito Santo vai mudar, Senhor, a fala. Aquele que falava mal não fala mais, aquele que praguejava não pragueja mais, mas ele abençoa. Aquele que fazia coisas indecentes, coisas para entristecer, não vai fazer mais, ele vai trazer alegria na casa. Nós abençoamos, Deus, os lares aqui, Pai, de pessoas, de pais que vão deixar legado para os seus filhos, não só herança, mas legado. Os seus filhos vão querer ser como eles são, porque eles abraçam, porque eles beijam seus filhos, porque eles abençoam seus filhos, porque no momento de adversidades, esses pais buscam a presença de Deus, e Deus é aquele que sempre dá direção. Em nome de Jesus, Pai, planta, Deus, essa semente no coração. Se temos essa oportunidade, essa liberdade, Deus, na qualidade de intercessor, eu te peço nessa hora, seja plantada, Deus, essa semente em cada coração, Pai, de Teu Espírito Santo, Deus, a cada dia. Venha regar, Senhor, no momento que os Teus filhos colocarem a cabeça no travesseiro, e eles vão dizer: Deus falou ao meu coração, e eu vou deixar Deus fazer, porque sozinho eu não consigo nada. E aí a hora que o Senhor vai atuar, o Senhor vai transformar, e as coisas vão mudar para Teu louvor e glória, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Deus, a Tua igreja, para Teu louvor e glória, e nós vamos continuar testemunhando daquilo que o Senhor tem feito, está fazendo, e vai fazer ainda em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. E as Tuas palmas glorificam o nome de Jesus. As Tuas palmas louvam o Senhor. As Tuas palmas bendizem ao Deus que é todo poderoso. Amém, querido? Deus possa continuar te abençoando. Deus possa continuar, querido, dando graça para você em nome de Jesus.